Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, o X da Questão. E, como sempre, este episódio vai ser especial, como todos os outros, porque a gente sempre faz com muito carinho e entrega conteúdo e muito conhecimento para vocês. Essa temporada, né, Cleverson Pereira, a gente está com uma diversidade de convidados sensacional. Então, assim, para eu não me prolongar muito, Cleverson, que é muito bom estar aqui com você mais uma vez. Obrigado. Por favor, apresente nosso convidado de hoje. Senhoras e senhores, olha só, o X da Questão traz para vocês este que é o CEO e fundador, cofundador da Plenitude Educação. Quem é Plenitude Educação? É uma instituição de ensino superior que traz cursos na área de nutrição e também cursos na área da medicina integrativa. Olha isso aí. Este nosso convidado especial também é formado em educação física, tem diversas especializações na especialização em nutrição, dentre elas também destacamos um MBA em Digital Business. E além de ser um jovem empreendedor, né, porque hoje ele vai contar um pouco para nós sobre esta instituição educacional que ele criou, ele também é uma pessoa que já trouxe para nós aqui uma boa energia no que tange a tão jovem começar a empreender. Senhoras e senhores, Lucas Rocha. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, pessoal. Obrigado pela parte do jovem. Obrigado, Liana. Obrigado, Cleverson. É uma honra poder ajudar as pessoas, compartilhar conhecimento e também servir um pouquinho de inspiração, principalmente na parte de quem busca empreender, né? Com certeza. Ô, Lucas, eu queria que você contasse um pouco da tua história, até você chegar, né, no momento de empreender, criar uma instituição de ensino, né? Eu sou professor, fui professor durante 18 anos em faculdade e vejo o quanto é importante ver um jovem como você mesmo investindo, empreendendo em algo que cria legado para as pessoas, né? Sim. Que é a educação. Então, eu queria que você contasse um pouco da tua história e de que maneira você chegou a esse momento de criar uma instituição de ensino. Tá. Nossa, longa história, viu? É uma trajetória grande. É uma trajetória. Bom, para começar, eu sou mineiro, eu sou de Uberaba. Então, morei em Uberaba até os 18 anos. E aí vim para São Paulo para fazer cursinho, porque queria estudar em uma universidade pública, né? E fiz um ano de cursinho e consegui passar na USP. E aí lá fiz educação física. E aí sempre busquei, sempre tive esse lado de querer estar nos melhores lugares. Tanto é que eu vim para São Paulo, que é o grande centro, né, aqui no Brasil. E quando eu fiz educação física, eu busquei também ir para o melhor lugar para trabalhar na área que eu queria. Que na época era ser preparador físico, mas queria ser preparador físico de atletas, de lutadores e tudo mais. Só que eu acabei encontrando a preparação física no personal trainer. E eu vi que tinha muito mercado aqui em São Paulo, porque os grandes players e várias pessoas que têm bastante dinheiro estão aqui, né? E todas treinam e estavam muito em alta, né? Então, eu procurei quais eram as melhores academias aqui em São Paulo para se trabalhar nessa área. E acabei fazendo um processo seletivo na Reebok, que fica no Shopping Cidade Jardim. Que, nossa, eles têm um processo seletivo lá muito punk. Uma das mais caras, né, academia? Uma das mais caras. E para você ser estagiário lá, eles tinham, sei lá, acho que 100 pessoas que se inscrevem e dessas 100 ficam umas 10. Então, realmente é um processo lá que demora geralmente um mês e meio, assim. Já tinha trabalhado em uma outra academia que é super fácil, deixei currículo, conversei, tá aprovado. Lá na Reebok não, lá é um trabalhinho. E na época o meu curso na USP era integral. Então eu ficava manhã e tarde. E aí alguns processos ali na Reebok eles eram na parte da tarde, então tive que matar a aula. Dei um gás ali pra entrar, porque realmente eu queria trabalhar numa das melhores academias, né? E aí, enfim, consegui entrar na academia, entrei na Reebok. Dei o sangue lá no estágio, porque eu fazia cursinho de manhã... Desculpa, eu fazia faculdade de manhã e de tarde. E à noite começava o meu estágio. Então, minha aula acabava às 5, 5 e meia, 6 horas eu tinha que estar entrando na sala. Então, também, saía um pouquinho mais cedo da aula, né? Aquela coisa toda. Tinha que pegar ônibus, tinha que fazer toda a correria. Mas consegui, eu fiz 1 ano e meio de estágio lá. E aí, consegui ser contratado também. Que é outra burocracia, porque, assim... são mais ou menos uns 15 estagiários se formando todo ano. E desses 15, eles pegam 1 ou 2. Então, era bem difícil lá. Você tinha que se destacar muito. Você tinha que mostrar muita proatividade, né? Mas foi também lá na Reebok que eu conheci os meus 2 sócios. Hoje em dia, da Plenitude. Então, eu fui estagiário deles.
E como eu tinha essa proatividade, como eu queria me mostrar, aparecer e ser contratado, eu fazia o mesmo horário deles da noite, né? E aí lá que eu os conheci. Então, a gente ficou muito próximo, ficamos muito amigos, né? E sempre conversávamos de nutrição. Principalmente o Renato, que é um dos meus sócios, ele também é formado em nutrição, além de ser educador físico. Então, a gente conversava bastante. E aí, nessa época que eu fazia estágio lá, a gente chegou a conversar sobre alguns cursos de nutrição que eu fui, que ele foi também em alguns outros, e a gente falava, cara, não tem um curso, congresso, assim, de nutrição que você vai, tipo, pra absorver mesmo. Porque o que acontecia? Os cursos que a gente ia de nutrição eram cursos que cada palestrante tinha, sei lá, 40 minutos pra falar, e desses 40 o cara passa uns 5, 10 se apresentando, falando quem ele é, e aí meia hora de conteúdo, assim, que você não consegue realmente absorver o conteúdo, né? E a gente falava brincando, pô, qualquer dia a gente faz o nosso, né? A gente faz, deixa a pessoa falar mesmo, pra galera aprender e tudo mais, né? Isso na época eu era estagiário, enfim, falamos assim meio na brincadeira, passou. E aí quando eu fui contratado, eu comecei a dar aula de personal e comecei a conseguir juntar um dinheiro. E sempre guardando esse dinheiro, porque sempre tive dentro de mim assim uma vontade de querer colocar dinheiro em algo que fizesse sentido pra mim. Mas ainda não sabia no quê. Mas sempre tive essa vontade. E aí, depois de um ano e pouquinho dando aula, conversando com o Renato, ele falou, cara, lembra que a gente conversou um tempo atrás sobre empreender, sobre fazer curso de nutrição? E aí? Eu falei, cara, eu tenho um dinheirinho aqui, não tenho tudo que precisa, mas consigo ajudar e, cara, eu acho super legal o projeto, eu faria assim com você. Vamos pra cima, se você quiser, eu faço. E aí, na época, ele tava dando muita aula, mas muita aula, assim. Ele era um dos que mais dava aula lá. Ele falou, cara, é o seguinte, você não tem tanto dinheiro, mas eu tenho. E eu não tenho tempo, você tem. Que você acabou de ser contratado. Então, vamos fazer o seguinte, eu invisto um pouco mais, só que você vai ter que fazer quase tudo aí de organizar o primeiro evento. Mas a gente faz isso aí, meio a meio. Você dá seu tempo, eu dou meu dinheiro e a gente divide o que der de lucro, né? E aí, na época, a gente pensou em fazer um modelo super diferente de evento, que era chamar só 2 pessoas. Uma pra falar a manhã inteira, outra pra falar a tarde inteira, que é justamente o que a gente reclamava de outros, né? E a gente falou, bom, vamos pegar 2 referências, assim, do mercado, porque a gente não tem nome nenhum. A gente nunca fez nada, né? Como que a gente faz pro pessoal ir até o nosso evento? E na época, a gente foi no Paulo Musi, que já é uma grande referência, mas na época também era, né? Não era tão bombadão assim quanto é hoje em dia de seguidores, de mídia e tudo mais, mas era o mais conhecido na área da medicina. E o nosso primeiro evento foi de nutrição e medicina esportiva. Então chamamos o Musi mais uma pessoa. O Muso já foi no primeiro? Foi logo no primeiro. Mas como foi feito como foi esse convite? Nossa, assim, foi um trabalhão fazer o convite. Mas a gente deu sorte também, sorte, destino, energia, lei da atração, né? Verdade. Que o Musi também, vez ou outra, ele treinava na Reebok, porque o Mion treinava lá. E às vezes o Mion ia treinar com o Musi. Então teve uma vez que ele foi treinar lá, que a gente abordou, deu uma conversada, ele falou, pô, legal, manda mensagem pra minha secretária que eu já vou saber mais ou menos o que é e tal. E aí, depois desse dia que a gente encontrou com ele, fiquei ligando pra secretária dele. Até que um dia ela falou, não, beleza, vamos conversar, vou te passar os valores e tudo mais. Que legal. E aí deu certo. E foi o Musi e o Daniel Coimbra. O Daniel Coimbra é um nutri muito forte também. Na época não era tão forte assim, mas era um cara que a gente já sabia que tinha um conteúdo muito bom, que quem fosse no evento ia gostar muito. Então o Musi foi mais o chamariz e o Daniel também de conteúdo bom, assim. E aí fizemos o primeiro evento, toquei tudo. Ah, e aí tem outro detalhe que o Bruno, que é o meu terceiro sócio, bem no comecinho dessa ideia de evento ele não tava. Só que assim, só o valor que o Paulo Musi cobrou, já meio que faliu eu e meu sócio. Foi todo o dinheiro. Foi todo o dinheiro. Basicamente isso, só que a gente queria muito ele, né? Não, e o retorno depois, que você vai contar pra gente, com certeza. Exato. E aí, ainda tinha espaço de aluguel, ainda tinha cofre, ainda tinha um monte de coisa. A gente não tinha nome pra chamar patrocinador. Então, como que eu vou bater no patrocinador se eu nunca fiz nada? Exato. Então, era assim, 100% nosso. E aí, como a gente acabou o dinheiro, a gente chamou o Bruno,
que também era um grande amigo nosso, que era professor junto com o Renato já, fui estagiário dele também. A gente falou, Bru, cara, é o seguinte, a gente tá com esse projeto, acabou o dinheiro, a gente quer você junto aí também, a gente gosta das suas ideias de... Bruno é um pouquinho mais pé no chão, né? A gente gosta desse fato de ser um pouquinho pé no chão, talvez a gente precise um pouco disso, porque a gente tá muito, né? Nossa, vai dar certo, vamos ganhar milhões e, Isso. tipo, às vezes não é bem assim, Ele puxa né? vocês dois bem Ele aqui. puxa. O Renato tá lá em cima, eu tô mais no meio e o Bruninho tá... Legal. Então é bom que a gente se complementa muito. Sim. E aí o Bruno falou, olha, eu entro, só que assim, a partir de agora vai ter regra, e já começou a colocar a gente mais no lugar, né? Já começou A gente tem que fazer assim, a gente vai fazer planilha, a gente vai colocou fazer os não sei o processos. quê, colocou processo. E aí foi muito legal. O primeiro evento, a gente queria colocar mais ou menos umas 600 pessoas. A gente conseguiu colocar 350, alguma coisa do tipo. A gente não ganhou dinheiro, a gente perdeu. Só que o retorno do pessoal que foi um retorno muito legal. A galera vinha, elogiava, falou, puta, nunca vi um evento assim, falar a tarde inteira, Paulo Musi falou a tarde inteira, o Daniel a manhã inteira, nossa, a gente absorveu muito conteúdo, vocês têm que fazer mais, vocês têm que fazer de novo. E aí aquilo também, tipo, deu um retorno pra gente de ver que o pessoal estava gostando daquilo, né? E ver que a gente estava realmente ajudando as pessoas com a educação. Sim. Isso sempre inspirou muito a gente, de ajudar os outros, principalmente através da educação, né? E aí fizemos o segundo, fizemos o terceiro, fizemos 4, 5, a gente perdeu dinheiro, assim, durante uns 3 anos seguidos. E qual que Porque era um evento por ano, assim. Ah, isso que eu ia perguntar. Era um por ano. Era um por ano porque a gente dava aula de personal e pra fazer toda a logística de evento e ter tempo de vender e divulgar, a gente fazia um por ano. Depois, no terceiro ano, a gente começou a fazer um por semestre. Mas assim, a gente não via como perder dinheiro. Porque a gente estava enchendo a casa, a gente estava colocando gente, só que a gente ainda estava naquele lance de não conseguir ter patrocinador por não ter um nome tão forte no mercado, né? E aí, a partir do terceiro ano, a gente conseguiu já ter mídia, ter fotos, ter um panfleto, assim, para mostrar pros patrocinadores. Um press kit. Um press kit. E aí conseguimos começar a trazer patrocínio. E aí começou a entrar um dinheiro que já sobrava pra gente conseguir reinvestir no próximo evento. Porque a gente nunca pensou em ganhar muito dinheiro e parar. A gente queria continuar. Como que era o nome do evento? Era Medicina e Nutrição Esportiva. Primeiro congresso de Medicina e Nutrição Esportiva, segundo, terceiro. E aí a gente conseguiu os patrocinadores. E a gente conseguiu também... um dos nossos grandes pulos do gato, assim, diferencial, que eu tinha comentado com vocês um pouquinho atrás, quando a gente ainda não estava gravando, né? É que a gente pegou o momento que a nutrição começou a ser muito nichada. Então, a gente sentiu esse movimento lá fora e a gente viu que estava chegando no Brasil que a nutrição seria o que a medicina era, que é esse nicho, essas especializações, né? Então, por exemplo, se você tá com dor de estômago, você vai no gastro. Se você quer ver seu coração, você vai no cardiologista. E a nutrição, na época, era nutrição. Quero ir no nutricionista, quero fazer dieta. E a gente viu que não, que já existia lá fora a nutrição vegetariana, que já existia a nutrição oncológica, que é uma nutrição totalmente voltada para o paciente que tem câncer, que tem a fitoterapia na nutrição, que tem a nutrição para a saúde da mulher, que tem a nutrição esportiva. Então, a gente começou a fazer eventos nichados. E a gente fez o primeiro congresso de nutrição vegetariana aqui em São Paulo. E a gente fez com a parceria da SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira. Eles entraram de patrocinador. Que demais. E assim, aí deu um boom, a gente conseguiu patrocínio, a gente conseguiu gente, porque não tinha, assim. E se tinha, era muito pouco. Era, às vezes, tipo, fora, principalmente, que tinha. Então, quando a gente começou a nichar, a gente conseguiu começar a colocar muita gente nos eventos. E aí, a segunda coisa que a gente fez, que foi muito legal, é que o pessoal que participava dos eventos pedia um pouco mais. Falou assim, pô, o evento é muito legal, só que a gente precisa de mais coisa, a gente quer estudar isso mesmo, a gente precisa de, sei lá, 6 meses, a gente precisa de um curso de extensão, a gente quer um curso para ser especialista mesmo. Já acendeu a lâmpada, já. Já acendeu a lâmpada, a gente falou, opa, como que será que a gente consegue fazer isso, né? E aí foi a nossa grande virada de chave mesmo, que foi em 2019, que a gente lançou a primeira pós-graduação, que foi de nutrição vegetariana. E aí também contamos com a ajuda da SVB para divulgar.
Na época a gente precisava de 10 pessoas para... Não, desculpa, na época a gente precisava de 30 pessoas para fazer se pagar, porque a gente não tinha online, era uma pós 100% presencial. Ah, tá. E aí a gente conseguiu 60. A gente conseguiu o louco. dobro. E aí nessa época, quando a gente ainda não fazia pós-graduação, nós 3 ainda dávamos aula. Porque o dinheiro que dava no evento não era dinheiro para ficar o ano inteiro sobrevivendo, né? Então a gente sempre teve esse lance também de fazer pós, logicamente, além de ajudar mais o pessoal que pedia e investir um pouco mais na educação mesmo de especialização, ter essa recorrência pra gente saber que poderia largar essa vida de personal e ficar só como empresário, né? Então era uma das coisas que a gente tinha esse receio de largar, parar de dar aula, porque a gente não conseguia ter previsibilidade. E a partir do momento que a gente tinha 60 alunos, mesmo que tenha um churn ali de, sei lá, 20%, 30% que acaba cancelando ao longo do curso, a gente já conseguia fazer os cálculos para ir começando a parar de dar aula. E aí abrimos depois a segunda turma, que foi em simultâneo, a gente abria turmas semestrais, né? Então no segundo semestre abrimos outra, abrimos um curso de nutrição esportiva também, com um Rodolfo Pérez, que era um grande player também da nutrição esportiva. Aí abrimos de comportamento alimentar, que foi com a Roberta Carbonari, que é a esposa do Muzi. Então a gente sempre teve também essa ideia de trazer grandes nomes, igual a gente fez desde o nosso primeiro evento, a gente trouxe isso para pós. Então a gente falou, cara, vamos colocar bons players para trazer um respaldo, né, do conteúdo, para ajudar também na divulgação e também para fazer uma parceria com essa pessoa, porque a gente oferecia porcentagem do curso para ela. Então a gente conseguiu, dessa forma, foi uma das nossas estratégias, né, trazer grandes nomes para dar aula pra gente, para ser coordenador da aula e chamar outras pessoas, porque é diferente você, como professor, receber o convite de uma Roberta, né, de um Musa da vida, do que às vezes a gente que estava ainda galgando nas primeiras pós-graduações, né. Então a gente conseguiu montar pós-graduações muito fortes, muito legais, com parceria com os coordenadores, e aí a gente começou com a área nichada, né, que tinha muito pouca na época, muito pouca. Hoje em dia a gente tem bastante gente que dá Ctrl-C, Ctrl-V em cursos e matérias que a gente lança. Mas na época não. Na época a gente foi pioneiro em várias áreas da nutrição, nesse lance de especialização, né? Então começou a dar muito certo. Foi bem legal. Ô Lucas, e você acredita que o Paulo, o Muzi e a esposa dele foram os anjos da guarda, assim, inicialmente, para vocês terem essa visibilidade inicial? Sim, ajudaram bastante. Não só eles, como o Rodolfo também, que foi um grande parceiro nosso, Rodolfo Pérez, um grande nutricionista, ajudou também. E também alguns parceiros que a gente teve na pós de nutrição vegetariana. Inclusive a SVB, né, que é a sociedade que tem uma autoridade bem grande. Eu acho que a nossa grande sacada, né, foi realmente ter esse tipo de parceria com essa troca. Porque é muito melhor você ter 70% de algo, por exemplo, do que você ter 0 de nada. Exato. Então a gente sempre teve essa ideia de crescer junto. E quando você tem alguém que entra junto no projeto com você, a pessoa também, ela dá mais o sangue ali pra fazer vender, pra fazer dar certo, pra fazer chamadas, pra fazer o marketing. Então, sim, eles ajudaram bastante. E o nosso modelo de negócios ajudou muito também. Acredito que a gente não teria conseguido tanto se a gente tivesse um modelo de negócio de ir 100% na raça, só a gente, assim. Talvez teríamos chegado sim, mas ia demorar bem mais. Eles continuam ainda, né, com vocês? Continuam. O Paulo Musi e a Roberta. A Roberta, hoje em dia, é coordenadora de 3 pós-graduações da Plane. Que legal. Paulo Musi é coordenador de uma, que é de nutrição esportiva. E eles estão com a gente até hoje. Que bacana. Maravilha. Lucas, quantos alunos vocês têm hoje em média na A gente tá mais ou menos com 5 mil alunos ativos. Cara, é muita gente, né? É. Total EAD. EAD. Não, a gente tem um curso presencial. Sim. Só. Os outros 49 são EAD. E aí a gente tá com mais ou menos... A gente tá batendo quase 50 cursos diferentes, né? Cursos de temáticas diferentes. Mas dentro de alguns cursos tem 3 turmas rodando juntas. Então, turma 1, 2 e 3, por exemplo. Então, em turmas ativas, a gente tá com mais de 100. E em alunos, mais de 5 mil. E você dá aula ainda? Não. Já se aposentou? Aposentei. A gente aposentou
Um ano depois que a gente começou com pós-graduação, nós 3 tínhamos largado tudo para investir no projeto já, No empreendedorismo, no né? empreendedorismo. Legal. Ô, Lucas, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vejo, assim, cada vez mais a unificação da parte física do personal, né? Uhum. Com o nutricionista. Total. As pessoas preocupadas... Eu lembro que eu passei por um processo de uma cirurgia no joelho Uhum. e o médico, lá no começo, fez a cirurgia e falou, ó, teu processo de recuperação vai muito pela alimentação, Sim. as sessões de fisioterapia e depois a sua recuperação, né, na parte física, né? E eu vejo assim que realmente isso cresceu muito no Brasil, né? As pessoas hoje se preocupam mesmo em se alimentar melhor, enfim. Hoje, dentro da plenitude, como que é essa integração, assim, por exemplo, hoje lá provavelmente vocês têm muito mais profissionais da área que vão fazer pós-graduação. Sim. Mas a plenitude tem um trabalho de orientação para o público em geral, assim? A gente preza muito isso, tanto é que a nossa nutrição e a nossa medicina, a gente chama de integrativa. O que é essa integrativa? É justamente você abordar todas as áreas do conhecimento e do ser humano também. Então, é exatamente o que você falou, não adianta nada você tratar o seu joelho só com fisioterapia se a sua alimentação está ruim, né? E a gente ensina muito isso para os alunos e com os nossos conteúdos da plenitude para o público geral também. Que você tem que olhar, você tem que ter um olhar integrativo. Então, em todos os nossos cursos, isso reflete. Inclusive, lá na Plane nós temos um podcast também. E hoje a gente estava entrevistando a nossa coordenadora de fitoterapia. Legal. E ela falou que um dos grandes diferenciais do curso de fitoterapia é justamente esse olhar integrativo, que ela ensina para os alunos que não adianta você receber um paciente e você só prescrever uma dieta sem perguntar para ele como que tá a parte espiritual, como que tá a relação dele com a família, como que tá a parte de convivência social. Porque às vezes você tem uma pessoa que, por exemplo, tá em depressão, ou que, por exemplo, não tem tempo para se cuidar, é uma pessoa que talvez não vai também aderir à sua dieta. Então você tem que ter esse olhar de ver o paciente mais como um ser humano completo, que tem alguns outros problemas, que você tem que ter algum entendimento maior do que só aquele nutricionista que vai te prescrever a dieta e vai embora. Geralmente são pessoas que não fidelizam tanto o cliente quanto pessoas que atendem com um olhar mais integrativo. Perfeito. Ô Lucas, agora sim, o seu comportamento e o seu desafio como empreendedor. Porque assim, eu achei bem legal quando você falou que o que você queria fazer algo que fizesse sentido para você, mas você não sabia ainda. Sim. Quando que foi assim essa virada de chave que você falou assim, putz, é isso? Porque pela sua descrição de todo esse processo, você sempre foi muito determinado, Sim. independente da dificuldade que você tivesse encontrado. Então, quando que foi assim a virada de chave, tipo, encontrei, e qual assim as principais características que para você acha que o empreendedor tem que ter para que ele tenha o sucesso, é lógico, não de um dia para o outro, né? Sim. Porque você contou aqui pra gente muito rápido, em 10 minutos, mas foram anos de processo para você conquistar onde você está hoje. Então, qual característica que você identifica para ter, assim, um empreendedor de sucesso? Tá, vamos lá. Primeiro, o start para ver se eu estava no caminho certo, se eu tinha descoberto mesmo onde eu queria investir o meu dinheiro, né? Foi no primeiro evento com o Paulo Musi, que, assim, quando a gente viu todas aquelas pessoas dando feedbacks positivos pra gente e falando que o que a gente tinha feito tinha mudado alguma perspectiva pra elas, que tinha ajudado na vida, sabe? Aquilo deu um propósito. Legal. E eu acho que juntou muito com o propósito de ser algo ligado assim, a gente queria também, logicamente, como todo empresário, quer ganhar dinheiro, mas a gente queria ganhar dinheiro dando algo em troca de valor pra pessoa, ajudando ela na carreira, no investimento, na vida, né? Então foi esse start. Eu falei, cara, é isso, eu quero empreender com educação, eu quero ajudar as pessoas com curso, com evento, com coisas que elas irão usar para elas mesmas ganharem dinheiro e crescerem na vida também, né? Então esse foi o start. E aí, sobre as características do empreendedor, eu acho que resiliência assim, tá lá no topo, porque é muito difícil um empreendimento dar certo rápido. É muito difícil. Tanto é que a gente só conseguiu vingar a nossa empresa porque nós tínhamos
outro trabalho, né? A gente tinha o personal. Uhum. Então, a gente teve muita resiliência e a gente acreditou muito no negócio. Porque a gente não via o nosso investimento que a gente estava perdendo, né, nosso dinheiro, como perda. Uhum. A gente via como investimento, como crescimento da empresa. Cara, vamos colocar que vai dar certo, a gente acredita. Então, acho que, assim, realmente, resiliência, você ter um propósito. Se você investe em algo que você tem mesmo paixão, que você acredita que aquilo vai fazer a diferença na vida das pessoas, eu acho que você não desiste tão fácil. Porque se você é resiliente, se você tem um propósito, você vai pra cima, aconteça o que acontecer, você vai fazer, você vai dar certo, vai dar errado, mas você vai falar, não, deu errado agora, mas vai dar certo. Então, acho que são essas duas bases principais. Perfeito. Ô Lucas, o profissional que vai fazer os cursos na Plenitude, o que por exemplo, o que a Plenitude espera dele, né? No pós, no sair, né? Qual que é o X da questão lá? Para depois dele, ele passou pelo período dos cursos de pós-graduação, seja nesse presencial, numa distância, o que a Plenitude espera que ele leva para o mercado? Boa. A gente espera que esse profissional que se forme, ele comece a fazer a diferença na vida das pessoas, aplicando o que ele aprendeu ali no curso e principalmente não só sendo mais falando na parte de nutrição, não sendo só mais um prescritor de dieta, sendo alguém que realmente vê a pessoa como um ser integrativo, né? Alguém que realmente vai ter aquele paciente, ele vai ter o cuidado de sentar, de ouvir, de ver qual que é o problema, de ver que também não é só a nutrição, só a dieta que vai resolver. Talvez ele tenha que direcionar para um colega médico, talvez ele tenha que ter um feeling de direcionar para um psicólogo, talvez, sabe? Ter esse olhar mais integrativo e principalmente fazer a diferença na vida das pessoas. A gente espera que os alunos que se formem com a gente façam a diferença na vida dos outros, igual a gente fez na dele. Perfeito. Então a gente quer que isso seja repassado e que seja um grande bem para todo mundo. O X da questão é integrativo, né? Eu gostei disso. Integrativo. Né? Eu também gostei. E, Cleber, não sei se você percebeu, mas o que ele falou é como se fosse uma cultura da plenitude, porque isso a gente sentiu muito, não sei se eu senti muito isso na Stephanie, que esteve aqui presente com a gente. Que é a nossa aluna. Exato. Sim. Então, assim, essa preocupação dela também, eu acho que está muito ligado. Então, quando isso acontece de forma orgânica e totalmente inerente, é a cultura de vocês, né? E veio muito de você, acredito também dos sócios de vocês. Sócios. Hoje vocês têm quantos cursos mesmo? A gente está com quase 50 cursos, 48. E quais são os próximos planos? Onde você vê a plenitude daqui mais 10 anos? Boa, ótima pergunta. A gente tá com planejamento de lançar a nossa primeira graduação, que vai ser em nutrição. É um processo muito burocrático, assim. Eu imagino. Inclusive, depois tem uma questão muito legal para contar para você de como a gente virou faculdade, né? Porque legal. Hoje em dia a Plenitude é uma faculdade. No começo éramos uma empresa, né? Mas hoje em dia somos faculdade. Então, o nosso primeiro curso de graduação mesmo na área da saúde vai ser de nutrição. Então, o que a gente vê daqui 10 anos, talvez, é a Plenitude graduando as pessoas, né? E talvez com mais cursos na área da saúde, não só nutrição. Então, a gente está com esse projeto de dar um próximo passo além da pós-graduação, que é um mercado muito legal, a gente gosta muito, mas a gente vê que tem um mercado antes da pós-graduação, que é para onde a gente está indo agora. E como que a Plenitude se tornou uma faculdade? Já aproveita o gancho. Boa. Quando a gente começou com pós-graduação, para você ser uma empresa que oferece pós-graduação, você tem que certificar os seus alunos, né? E você não pode graduar ninguém se você não é uma faculdade. Uma empresa não tem direito de graduar alguém. Então, só quem é faculdade que pode mesmo dar o diploma reconhecido pelo MEC. Só que existe um modelo de negócio que você faz parceria com faculdades. Então, o curso era nosso, né? Só que a gente tinha parceria com faculdade que a faculdade certificava. Entendi. Então, o nome da certificação para o aluno, o diploma, não ia como Plenitude de Educação. Ia com o nome da faculdade parceira, porque é ela que certifica, né? E isso
sempre foi algo que a gente quis... a gente queria certificar com o nosso nome. A gente tinha esse propósito, esse sonho. E também, comercialmente, pensando em valores, a gente tinha que ficar pagando para a faculdade certificar aquele aluno. Então, a gente começou com um projeto de nós virarmos uma faculdade. E aí, assim, é um projeto muito gigantesco, porque mesmo que você tenha 100% dos cursos EAD, para você ser uma faculdade, uma instituição de ensino, o MEC exige uma lista de coisas assim que tem que ser físicas. Então, você tem que ter estrutura física grande, robusta, você tem que ter biblioteca física, você tem que ter informática com computadores, com um monte de coisa, você tem que ter laboratório, assim, são muitas coisas. Você tem que ter projeto para PCD, para cadeirante, catraca, várias coisas assim, que nós éramos 100% online. E a gente tava... eu não contei essa parte para vocês, né, de quando a gente saiu do presencial, porque começamos com presencial. Isso. Mas nessa época a gente era 100% online, porque teve a pandemia, né? Então, como que a gente sai de um modelo de negócio que tá dando certo, só que ao mesmo tempo a gente tava na zona de conforto, né? Pra sair de algo que exige investimento gigantesco, assim. Não, quando você viu aquela lista, falou, desiste, volta pra trás. Na verdade, a gente deu a entrada nesse pedido, né? E a gente, na verdade, achou que ia ser um pouco mais fácil do que foi. A gente achava que precisava, assim, de estrutura, mas talvez um espaço menor. Então, a gente foi descobrindo muita coisa ao longo do caminho, né? Mas sempre acreditando nesse propósito de, a partir do momento que a gente fosse faculdade, ter essa liberdade de criar novos cursos sem depender de ninguém. Nossa. E ter também futuramente a graduação, né? Então, no começo a gente não sabia tanto, assim, de toda essa lista, não. Talvez a gente soubesse de tudo, a gente teria esperado um pouquinho mais. A gente teria feito, sim, isso eu tenho certeza. Mas talvez tivesse esperado um pouquinho mais. Foi aparecendo muita coisa assim, a gente falou, nossa, mas pra quê, gente? A gente é 100% online, não precisa disso, né? Não, mas precisa sim. É verdade. E não é simples hoje montar uma faculdade, né? Porque o MEC exige realmente, como você falou, né? Nossa, muita Apesar coisa. da tecnologia levar o pessoal pro lado do EAD, o MEC ainda continua naquela estrutura padrão, física, né? E isso principalmente pro empreendedor que tá com o modelo que tá rodando bem ali, voltar para essa área assim não é nada fácil, não. Não teria nem muito porquê a gente sair daquele modelo que tava dando certo, porque era tudo já tava fluindo online, né? Exato. Ô, Lucas, uma curiosidade que surgiu agora na tua fala, os eventos que vocês começaram, o projeto, vocês não fazem mais, agora é só as aulas mesmo. A gente faz. Os congressos, né? Congressos. Fazemos, a gente ainda faz sim. A gente acha que ainda é um diferencial para chamar novos públicos e atingir novas pessoas, esses congressos, então a gente continua. A gente tem até mais frequente hoje em dia. A gente tem um a cada 2 meses. Desculpa te interromper, mas eles são somente para os profissionais da área ou também, por exemplo, eu não sou da área e quero participar do congresso? Pode participar. Entendi. É aberto ao público. É voltado para quem é da área da saúde, mas a gente já teve advogado, a gente já teve engenheiro, a gente tem pessoas de outras profissões que participam. Tem muita curiosidade nessa área, né? Com certeza. Muito nesse segmento, sim. Né? Saúde, cuidado. Tá tudo muito em alta, né? Exato, exatamente. Bom, eu vou aproveitar agora você como um educador físico, né? E empreendedor. E nós estamos vivendo um momento de Olimpíadas, né? Sim, verdade, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E aí eu queria um pouco da tua experiência, falasse para nós o seguinte. Hoje, como que você enxerga para um esportista de alto nível, né? Como que você enxerga, assim, essa integração que você falou muito bem, né? A integração medicina, parte física e a nutrição. Tem que ter, assim, 100% de certeza que os atletas de alto nível, eles têm que ter acompanhamento em todas essas áreas, inclusive psicológica também. Perfeito. Porque é uma pressão gigantesca que eles lidam, não só nas Olimpíadas, mas em competições de alto nível, né? Eles têm que ter um psicológico muito bom, muito fortalecido para lidar com a pressão que eles enfrentam. Então, o problema que eu vejo, na verdade, dos nossos atletas é que eles estão no Brasil. E aí, aqui, é muito difícil você ter apoio em esportes que não são tão conhecidos, né? Falando de Olimpíadas. Então, a gente viu aí na mídia, né? A pessoa recebendo uma regata e um tênis para participar de
de provas que ele ia ter que participar de uma prova no outro dia, 4 vezes. 4 dias. 4 dias seguidos com uma roupa só. Então, acho que o grande problema, na verdade, do Brasil nas Olimpíadas é a falta de investimento que a gente tem desde a base e também em outros esportes, né? A gente investe muito em futebol e alguns outros esportes, mas como um todo, assim, a gente não investe tanto, né? E mesmo no futebol, se você for ver, é categoria A que recebe muito investimento, né? Se você pegar... É verdade, categoria C, D. não tem nada. É. Então é muito O difícil essa incentivo é parte. Mas em relação ao acompanhamento e a todas essas áreas, pro atleta, ele precisa, com certeza. Muitos atletas, infelizmente, não têm, por conta dessa falta de patrocínio, né? Mas os que têm, com certeza, fazem diferença. E a diferença, Lucas, está no fato deles trabalharem juntos, os profissionais, o profissional da Isso. nutrição, trabalhar junto para passar para ele um desenho assim do que ele precisa fazer. Isso. Juntos, porque é o que eu entendi do que a Plenitude faz, né? Da integração, né? Exatamente. A conversa tem que ser única, porque você está lidando com a mesma pessoa. Perfeito. Né? Então, o médico tem que saber exatamente a dieta que ele está seguindo, o nutricionista tem que saber tudo, medicamento, o psicólogo, porque, inclusive, algumas... como eu disse, estava conversando hoje com a nossa coordenadora de fitoterapia, né? Alguns alimentos, eles ajudam a potencializar as medicações, por exemplo. Então, se o nutricionista conversa muito bem com o médico, dá para diminuir a quantidade de medicamento que o atleta está ingerindo só pela nutrição, só pela suplementação, só com fitoterápico. Então, não tem como você ter uma pessoa só, um profissional só, querendo cuidar de tudo. Olhando tudo isso. Perfeito. Sensacional. Pra gente não esquecer, Cleverson, por favor, Lucas, conta pra gente da parte que saiu de EAD para presencial. Muito boa. Essa parte foi, acho que diria que, tirando a parte que a gente saiu de cursos para virar pós-graduação, que foi onde a gente começou a dar um boom, foi a segunda coisa mais importante que aconteceu na Plenitude. Antes da pandemia, eu estava procurando um lugar para a gente fazer uma pós-graduação de nutrição vegetariana. E eu estava com a ideia já de fazer uma transmissão EAD no mesmo local para não ter tanto custo. E aí eu tava martelando isso na cabeça dos meninos. Cara, vamos fazer EAD. A gente tem gente que manda mensagem no Instagram da Bahia, de um monte de lugar fora do Brasil. E, assim, doía não poder ajudar essas pessoas. Não foi nem tanto pelo dinheiro. Sim. Foi mais de, cara, vamos levar essa educação para todo mundo? O cara não... Tem gente que não tem dinheiro para pagar hotel e passagem uma vez por mês, que os nossos cursos de pós-graduação são um final de semana por mês, né? Não tem dinheiro. Então, eu acho que esse propósito de querer ajudar as pessoas e levar a educação de uma forma, mesmo que ela não esteja ali presencial, ela consiga absorver o conteúdo e consiga mudar a vida dela e ajudar outras pessoas, a gente estava nessa busca, eu estava nessa busca, né? Então, foi muita sinergia, foi muita lei da atração, acredito muito nisso, né? Quando você tem um propósito, quando você tá com aquilo na cabeça, você emana aquilo e você acaba atraindo. Então, eu tava olhando um lugar na Avenida Paulista, aqui pertinho, e aí nesse lugar, por coincidência, quando eu tava fazendo a visita na sala, eu vi que tinha uma webcam em cima, assim, e eu perguntei, essa webcam aqui pra que é? Ele falou, cara, isso aqui, se você fechar com a gente, você pode adicionar R$800 a mais no pacote e a gente transmite pra você. Eu falei, nossa, e tipo assim, a gente achando que ia ser 5 mil, 10 mil reais pra fazer transmissão, né? Que um dos impedimentos que os meninos não queriam muito investir nisso era valor. Falei, cara, não dá, a galera não tá acostumada com EAD, a gente tá indo bem no presencial, pra que investir nisso agora? Não dá, tinha que ser um custo muito baixo pra gente fazer isso. Eu falei, bom, beleza, se aparecer um custo baixo, então a gente faz, né? E aí apareceu, sim, acho que no mês seguinte. E aí eu levei para os meninos o projeto, né? E aí, pelo valor da pós-graduação que a gente cobrava, 2 alunos que a gente tivesse AD já pagava os R$800 a mais que a gente ia pagar na sala. Então aí os meninos falaram, cara, então não tem por que não tentar, né? Vamos fazer. E aí na época a gente teve 20 alunos no presencial e 20 alunos no EAD.
foi igual. Então foi algo que até surpreendeu a gente, porque era uma pós-graduação que a gente estava esperando mais ou menos uns 30 alunos presenciais. Então a gente acabou tendo até mais alunos e metade deles EAD. E aí a gente começou a fazer todos os nossos cursos nesse modelo. E isso foi em 2019. Então em 2019 a gente já estava nesse modelo de fazer presencial com EAD. Ainda bem que vocês E aí, anteciparam. no final de 2019, começo de 2020, que bateu a pandemia. E vocês já estavam prontos. A gente já estava pronto, a gente já estava com o modelo rodando de EAD. Inclusive, quando a gente viu que, no começo de 2019, a gente viu que tinha dado certo, a gente investiu e a gente começou a gravar no nosso escritório. Na época, a gente tinha um escritório ali na Vila Olímpia, escritório pequenininho, bem pequeno. E aí, a gente começou a gravar lá. A gente tinha uma parede branca no fundo. Falou, cara, vamos colocar uma câmera aqui, leva o professor, pede pra gravar e a gente vai ter uma aula, em vez de webcam, que ficava ruim a qualidade, né? A gente falou, vamos investir. A gente viu que deu certo, vamos colocar dinheiro no EAD. Então, a gente já tava com o projeto rodando quando bateu a pandemia. Então, quando bateu, todos os concorrentes ficaram parando pra ver, esperando ver se ia passar, se não ia. E vocês já estavam com o negócio E a rodando. gente falou, cara, a gente não vai parar não, a gente vai acelerar. Chamamos todo mundo pra ir gravar no estúdio, montamos todos os produtos 100% EAD. E aí que a gente deslanchou, 2019, 2020, a gente cresceu muito, assim, muito. E aí, com o modelo EAD. Perfeito. Você dava aula de EAD, não era, Cleber? Eu dei aula no tempo EAD. E eu não vou falar em ano aqui, porque começa a ficar chato, né? Você é novo, Mas Cleber. uma universidade que eu participei lá, ela tem o primeiro modelo dela, hoje ela é pioneira em EAD, lá no Paraná, e a nível Brasil. Mas eu não esqueço que o quadro nosso é aquele quadro que você tinha as rodinhas e você ia com o pincel escrevendo. Só que eu, por ser muito elétrico, eu ficava puxando assim o quadro e o câmera ficava assim, né? Então o câmera falava, por favor, para, professor, para. E eu, quando falhava o microfone, vinha um cara assim, você tinha que continuar dando aula, porque ele vinha por baixo. Era bem... Mas é uma metodologia, até a minha próxima pergunta era isso, Lucas. A metodologia da tecnologia, ela ajudou muito, né? A tecnologia ajudou muito, acho que expandiu o estudo no Brasil, no mundo, né? E do mesmo jeito que ela traz melhoria, eu vejo assim que traz também algumas preocupações. Por quê? Porque hoje você sabe que a tua área, que exige, que é tanta responsabilidade, porque é um alimento que entra no corpo, né? É uma prescrição para você fazer uma atividade que pode causar contusões, enfim, medicina, a parte médica, a prescrição médica, tudo. E a gente vê a própria tecnologia da internet, as informações, os influencers aqui, enfim, fazendo ali dietas, né, que não tem nem fundamento. Exato. Né? E você empreendendo nessa área, né, cuja sua especialidade é essa integração, muito bem que você falou. O que você falaria para o público hoje assim, pessoal, quanto à questão de alimentação, a parte física, quais cuidados que tem que tomar quando pega um vídeo, né, não sabendo se é profissional ou não é? Então, assim, do mesmo jeito que a tecnologia nos ajuda, ela também nos preocupa. Sim. Então, hoje, Lucas, que caminho que você dá assim, para as pessoas que pegam receitas na internet, pegam prescrições, assim, seja médica, seja de nutrição na internet? Boa pergunta. Eu acho que o principal conselho é saber aonde você consome o seu conteúdo e saber de quem você consome o seu conteúdo. Então, por exemplo, se você está querendo buscar dieta ou dicas de nutrição, e você tá seguindo pessoas que não são formadas nessa área, já tá tudo errado, né? Então, você tem que buscar pessoas que são especializadas naquela área e pessoas que você vê que estudam mesmo, né? Então, falando principalmente de nutrição, de blogueira que prescreve dieta e tudo mais, nossa, tem muita coisa que é divulgada erroneamente, né? Muita coisa mesmo. Dieta do chá, dieta da maçã, dieta de não sei o que, e fica tanto tempo sem comer. E assim, tem os fundamentos de jejum, tem os fundamentos de quando não ficar em jejum, mas isso tudo quem vai saber é o profissional. Então eu acho que a dica pro pessoal mais leigo que quer consumir conteúdo é consumir de profissionais da área, que ele quer aquele conteúdo, e pessoas que ele consegue ver que tem algum tipo de embasamento científico de estudo. A gente tem muitos profissionais que postam realmente artigos científicos, que fazem um post e mostram as referências. Então, eu acho que é ir atrás da informação, sim, mas no lugar certo. Perfeito.
Ô, Cleverson, se as pessoas tivessem a mesma vontade que elas têm de procurar soluções rápidas para se cuidarem, Verdade. tenho certeza que Exatamente. muita coisa, né? Fazer um Porque- esforcinho, né? Pra ir pra academia. Eu né? falo por mim mesma, assim, sabe? Às vezes me dá uns paranoia, eu falo, meu Deus, vejo uns chás emagrecedores, eu saio. Uma vez eu entrei numa loja de produto natural, olha aqui, fazendo minha culpa aqui. Confessando. Aí, ó, consumidor blogueiros aí. Oh, não. Clarence, eu entrei numa loja de produto natural, eu vi um chá. Tipo, um chá emagrecedor, tira a barriga, aquelas coisas lá, né? Entendi. Ai, gostei desse. Falei, nossa, acho que eu vou levar. Aí a vendedora já, ai, tem isso aqui, isso aqui. Eu saí com uma sacola de coisas pra emagrecer. Um pra cada coisa. Me Né? fala se é. eu não tomei um dia. É lógico, não existe milagre, né? Existe um cuidado constante. Exatamente, É, exatamente. constância é a Não palavra. é? É a palavra, exato. Agora tem a minha pergunta do X da questão. Pergunte, Liana. Lucas, nossa, já tô com calor. Me fala aqui, a pergunta X da questão é: eu quero fazer faculdade na Plenitude, em algum curso do setor de nutrição, Uhum. enfim. O que o Lucas, como CEO e fundador da Plenitude, me garante? Eu sei que eu vou fazer todo o meu esforço para me formar muito bem, mas o que o Lucas e a Plenitude garante que eu vou sair de lá muito bem como um aluno da Plenitude? Boa. Ó, a gente garante com certeza absoluta que você vai ter aplicação prática nas coisas que você aprende. Isso é um dos nossos grandes diferenciais. Então, a gente preza muito pela teoria, só que não adianta só a teoria se você não tem alguém do outro lado que também vive a prática clínica. Então, todos os nossos professores, eles embasam tudo na teoria, só que mostrando como aplicar isso na prática. Então, esse é o diferencial número 1, assim. Todos os nossos alunos, eles têm aula no final de semana. Na segunda-feira, eles podem aplicar no consultório que eles aprenderam. Sensacional. Não é teoria, olha, acontece Uhum. assim, tá no livro e acabou a aula. Não. Ó, acontece assim, com o paciente você tem que fazer assim, é de tal jeito, na clínica pode seguir tal protocolo. Porque tem coisa que na teoria é muito bonita e na prática não dá certo. Exato. E os nossos profissionais, os nossos professores sabem disso. Então eles não vão ensinar uma coisa muito perfeita e ilusória, e aí vai chegar no outro dia, o nutricionista não vai conseguir aplicar e vai se frustrar. Então a gente tem esse diferencial de prática clínica, de poder aplicar o conhecimento. A gente tem um time de professores que é escolhido a dedo, porque a gente tem coordenadores muito bons, muita referência, e os nossos coordenadores vivem essa prática clínica também, não são coordenadores de faculdades tradicionais que ficam 100% no estudo e tem que entregar pesquisa científica e projeto, eles põem a mão na massa e eles convidam professores que também têm esse mesmo perfil. Então, o nosso time de professores é muito forte, é muito bem escolhido e o nosso suporte, o nosso atendimento ao cliente é muito bom também. Então, nós temos um time lá de CS, né, de Customer Services. A gente tem outro time que é só de atendimento. A gente tem um time de acadêmico. A gente tem todo um suporte para dar para o aluno conseguir tirar dúvidas. E a gente tem algumas aulas de mentoria também com os nossos coordenadores e com nutricionistas e médicos parceiros para falar sobre atendimento, por exemplo. Então, além de toda a parte prática, a gente tem clínicas escola de atendimento, que é para você saber como atender os pacientes, que é para você saber como se portar, coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer, coisas que dão certo no consultório. Então, tem todo esse suporte também do nosso lado da Plenitude, que é um diferencial bem grande também. A gente consegue atender o aluno pelo WhatsApp, a gente consegue ter um tempo de resposta rápido, a gente consegue que ele tire as dúvidas das aulas específicas pelo portal, e se ele precisar de mais coisa, ele chama o nosso time no WhatsApp. Então, o suporte ao aluno é muito bom também. 360. 360. Integrativo. Integrativo. Essa é a palavra. É o X da É questão. o X da questão, Exato. Cleverson. Ô, Lucas, hoje a Plenitude só está em São Paulo ou tem outras filiais pelo Brasil? Sede só temos em São Paulo. Certo. A gente tá no mundo aí com alunos, né? A gente tem aluno, já tínhamos aluno até no Japão, Que Ô, legal. louco. brasileiros, Bacana. né? Fazendo, porque nossos cursos são em português. Mas muitos alunos fora do Brasil, brasileiros que moram fora, que fazem nossos cursos EAD. E se a gente quiser visitar, a sede fica onde? Fica na rua Peixoto Gomide, 282. Estão super convidados, inclusive. Legal, Passem Não lá. é? com certeza. Na próxima vez que a gente Projeto. vier, eu vou Eu mesmo. vou mesmo. É um Não é? projeto muito bacana. Muito, principalmente muito legal mesmo.
Principalmente quando a gente vê, eu sou, né, entusiasta da educação, Isso. você vê pessoas novas não buscando apenas rentabilidade e resultado, né, Lucas? Acho que aí Exato. tá o grande diferencial. Parabéns para você pelo Isso seguinte, né? mesmo. Não é somente resultado, você quer levar legado, Exato. qualidade para a vida das pessoas, e eu acho que é aí que a educação entra e dá resultado, né? É bem Exatamente. nesse Propósito. caminho, A propósito. propósito. Inclusive, eu acho que é muito legal falar, já saindo um pouquinho até dessa área de empreendedorismo e nutrição, né? Quando a gente fala de sucesso, trazendo essa visão integrativa, né? O sucesso, ele depende muito do que você considera sucesso, né? Então, eu acho que as pessoas não podem considerar sucesso o que o outro considera. Você tem que ter o seu próprio sucesso. Verdade. Sua própria ideia do que é o sucesso, né? Então, pensando no ser humano como um ser holístico, né? Você tem o sucesso profissional, que a gente falou muito, mas você tem sucesso familiar, você tem Exato. sucesso com amigos, né? Você tem sucesso espiritual. Espiritual, exato. Então, quando a gente fala, mas, pô, tal pessoa tem sucesso, tal pessoa não tem sucesso, às vezes aquela pessoa, por exemplo, você pega uma pessoa A, que mora em São Paulo, que ganha 40 mil por mês, que é gerente ou CEO, ou tem um grande cargo. Você pega uma pessoa B, que ganha 5 mil por mês, e que mora no interior. Aí você fala, quem tem mais sucesso? É a A ou é a B? Né? E se você tende a pensar que é a A. Uhum. Mas se você começar a investigar, você vê, pô, mas a pessoa A, ela tem insônia, ela Exato. tem depressão, ela toma um monte de remédio, ela não tem família, não tem filho, ela vive pro trabalho. E você pega a pessoa B super feliz, treina todo dia, tem filho, construiu a família que ela quer. Pô, aquela pessoa, ela queria aquilo da vida. Exato. Ela tem aquele sucesso. Então, nem sempre é tudo 100% profissional, né? A gente tem que ter essa visão também de, às vezes, você tem que abdicar alguma coisa para ter sucesso em outras áreas da sua vida. Uhum. E é tudo certo, depende muito do que aquela pessoa quer para a vida dela, né? Concordo. Esse é o mal do século, a gente ficar se comparando, né? Ficar se comparando exato. e achar que sucesso também é só dinheiro ou que é só carreira, né? A gente tem que tentar integrar tudo e, vez ou outra, abdicar de uma coisa ou outra para você ter o sucesso na sua vida como um todo, não só naquela área de trabalho ou não só focar 100% na sua família e não ter algumas outras áreas, né? Lucas, sensacional o nosso bate-papo. Eu amei. Você é uma pessoa Obrigado. admirável. Super Obrigado. novo, sim. Né? Velho Obrigado. aqui é o nosso amigo. Mentira, cara. Eu só tô brincando. Mais uma vez, a gente nem sentiu passar essa conversa, esse bate-papo gostoso que a gente teve com o Lucas, tão novo e tão inspirador nessa Obrigado. questão que o Cleverson falou e você está de parabéns. Eu endosso aqui essa sua vontade, né? Esse brilho no olho de, cara, tem que fazer sentido, propósito, tô entregando algo de valor para as pessoas. Então, assim, são pessoas como você que faz tudo melhorar e faz a gente acreditar de fato, né? Cleverson, Verdade. Obrigado. que a gente sempre tem algo a aprender e a melhorar. Sempre. Obrigado pela sua Foi um prazer, participação, gente. de Obrigado. verdade. Show mesmo, Valeu pelo Lucas. convite. É verdade, Eliana. Eu agradeço também a tua presença, por ter aceitado o convite, o que você compartilhou, né? Incrível mesmo, né? Tão jovem e demonstrando que é possível fazer coisas diferentes. E essa definição, com certeza, essa definição de sucesso dele aí vai ser um corte, não tenha dúvida. Ficou muito bom, ficou excelente. Integrativa. É, X da questão, integrativa. Mas agora eu queria aproveitar aqui o momento para você poder falar sobre você também. Isso. Como que o nosso público pode, então, pegar as informações da Plenitude, participar lá dos podcasts da Plenitude, conhecer sobre os cursos da Plenitude, a informação geral e também do Lucas. Então, aquela câmera é sua, fica à vontade. Bom, pessoal, meu Instagram é lucas.plenitude e o Instagram da Plenitude Educação é @plenitudeeducação. Lá vocês vão conhecer todos os cursos, todos os nossos links. A gente também tem podcast, a gente tem vários cursos, site. Então, as duas redes sociais e o nosso site, plenitudeeducação.com.br. São mais de 40 cursos para vocês escolherem aí qual mais agrada. Sensacional, Lucas. Então, Cleverson. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E que bom ter você aqui, né? Lembrando que este podcast só é possível graças ao nosso patrocinador master, né, o New X, que está trazendo para o mercado, de uma forma geral, as melhores soluções digitais.
E nós esperamos você na nossa próxima edição, não é verdade, Helena? É verdade, vou lembrá-los de, se você ainda não segue o nosso canal, por favor, gente, siga, ativa o sino para que você receba sempre as notificações dos novos episódios. Nos siga também no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais para você não perder nenhuma novidade. Mais um episódio entregue com sucesso, muito bem entregue, Lucas. Muito obrigado. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Tchau.